Hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto. O dia que o X aparentemente acabou no Brasil, né? O X acabou. Gente, tá a maior coisa nas redes sociais, né? Quando a gente fala redes sociais, vocês já entendem que a gente tá falando do X, né? Vocês já entendem que a gente tá falando do Twitter também, né? Muita gente ainda não tá muito acostumado a usar o X como essa rede social. Mas enfim, né? Para quem tá mais desatento, o ministro Alexandre de Moraes mandou suspender a rede social X enquanto não tiver aí um representante legal que possa responder pelas ações da rede social aqui dentro do território brasileiro. Até aí, gente, tudo bem, né? Até aí a gente já sabe que isso realmente ia acontecer. Agora, né, a única coisa que eu lamento com o fim da rede X, pelo menos por enquanto, é que a gente não vai ter o desfecho do pé chinesa, né? Eu, pelo menos, estava doido para saber até onde ia dar esse surto coletivo aí da internet. Estava doido para saber como o romance entre Davi e Jade ia terminar. Tava louco para saber disso, né? Tava muito doido. Mas, infelizmente, a gente não vai saber. Pelo menos, por enquanto, nós não vamos saber. Mas vamos lá, né, gente? Que a gente tem várias outras notícias aí pra gente falar. Jenny Miranda deu uma entrevista ontem pro Léo Dias na Rádio Metropolitana. E disse ela que vai entrar mesmo com uma ação contra a filha Bia para conhecer o neto. E ainda disse que tem provas que, de fato, Bia e o padrasto tiveram um caso. Olha só, a gente vai mostrar isso aí para vocês também, né? A Jenny tá ali mesmo disposta a entrar nas últimas consequências desse caso. E Carlinhos Maia surgiu chorando na madrugada de ontem, surgiu chorando nas redes por causa do que tinha acontecido com seu pai. Então a gente vai comentar isso aí. O Lucas Guimarães também respondeu, o Lucas Guimarães também falou sobre isso. Ah, e sobre o programa do Lucas Guimarães, o que a gente está sabendo também sobre isso, né? É bem provável que o programa dele também não saia lá do papel. Mas não pelas razões que muita gente acredita que vai ser, tá bom? Já já eu também te explico o que pode vir a acontecer daí. Mas enfim, né, gente? A gente tem muito mais notas pra gente comentar. Eu vou começar logo pelo que vocês estão mais curiosos em saber. A rede social X, tá bom? Olha só aí, né? A gente precisa dar uma olhadinha. Eu não costumo muito comentar esse tipo de notícia aqui no Faropop, né? Mas enfim, não temos muito o que falar a não ser ir lá no G1 e dar uma olhadinha nessa notícia aí sobre a suspensão do X. Essa notícia, inclusive, é uma das mais consumidas neste momento. Moraes manda suspender o X no Brasil após a rede não designar um representante legal no país. Ministro tomou a decisão após a empresa não obedecer a uma ordem do ministro de instituir um representante legal no país. Moraes impôs uma multa de R$50 mil diária a qualquer pessoa ou empresa que use qualquer subterfúgio, como VPNs, para acessar o X, mesmo o site estando banido do país, tá bom? Vamos tentar entender melhor essa história. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira a suspensão da rede social X no Brasil. Ele ainda notificou a Agência Nacional de Telecomunicações para cortar a rede nacional em todo o território em até 24 horas. Cabe à Anatel efetuar a medida. E empresas como a Apple e Google terão 5 dias para tirar o aplicativo X de suas lojas online. A Procuradoria-Geral da República afirmou que a decisão de Moraes preenche os requisitos da lei. O ministro ainda impôs uma multa de R$50 mil diária a qualquer pessoa ou empresa que use qualquer subterfúgio, como VPNs, para acessar o X,
mesmo o site estando banido do país. Moraes tomou a decisão após a empresa não obedecer a uma ordem do ministro de instituir um representante legal no país. Na quarta-feira, dia 28, Moraes deu 24 horas para o X atender a essa determinação. O prazo venceu às 20 horas e 7 minutos desta quinta-feira, dia 29, e o X ainda não obedeceria o que chamou de ordem ilegal. Ao suspender o X, Moraes disse que a rede agiu para instituir um ambiente de terra sem lei no Brasil. Então, aqui o destaque da decisão dele. Após os reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e inadimplemento das multas diárias aplicadas, além das tentativas de não se submeter ao ordenamento jurídico e ao poder judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024, escreveu Moraes. Enfim, gente, eu não vou entrar nessa questão aí das eleições, tá bom? Porque, obviamente, isso também está incluso nesse pacote, tá? Não vou entrar nessa questão, a gente não está discutindo política aqui. Nós estamos discutindo, sim, a rede social X, que é uma das nossas principais fontes de informação. Não é a primeira, como muita gente imagina. A nossa primeira fonte de informação são justamente as próprias pessoas, são justamente os próprios famosos. A gente segue os famosos, a gente entra em contato com eles, a gente sabe através do que eles postam no Instagram, através das páginas de fofoca do Instagram e tal. Então, a nossa primeira fonte de informação não é o X, mas o X é aquela rede que torna tudo viral, é aquela rede que facilita o acesso a esse tipo de informação. Infelizmente, né? Ou felizmente, vai depender aí do seu ponto de vista, isso vai mudar a partir de agora. Então, gente, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para vocês. É muito provável que, então, nós tenhamos algum problema aí em alguns dias até a gente se adaptar de novo, tá bom? A essa situação. Por causa disso, né, gente, eu também tenho que deixar claro para vocês algumas coisas. Como a gente depende aqui, basicamente, de muito do engajamento de rede social, eu sei que o Faropop não é um canal que, nossa, meu Deus, está bombando em rede social. Eu sei muito bem disso. Mas eu também dependo de muito do que acontece ali, porque o X ele meio que dá um termômetro pra gente sobre como e quais assuntos estão sendo falados naquele momento e tal. Então eu tô sim buscando alternativas, estou buscando ali, vendo para onde as pessoas estão indo, quais são as alternativas que as pessoas estão ali buscando para tentar, pelo menos, me enquadrar nessas alternativas para trazer o mesmo conteúdo e a mesma qualidade para vocês. Então, obviamente, vocês podem notar uma diferença aí nos próximos dias, mas prometo para vocês que a qualidade vai se manter sim, prometo para vocês que a gente vai continuar mantendo o que a gente está produzindo aqui no Faropop. Para quem ainda tem um pouquinho de dúvida sobre a decisão aí do ministro, né, nem adiantou o Boninho pedir aí para ser o advogado do Elon Musk, né? No fim das contas, não rolou, não aconteceu e não vai acontecer nada daquilo que a gente estava esperando. De qualquer maneira, gente, já era uma medida muito esperada. Tá aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes, para quem ainda tinha alguma dúvida, tá? A decisão em si, ela é um conjunto de 50 páginas, é muito grande. Mas a gente destacou aqui algumas coisas importantes aí que o ministro colocou. Primeiro, a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet Limitada em território nacional, até que se cumpram as ordens judiciais proferidas nos presentes autos, que sejam cumpridas as multas devidamente pagas e que seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de uma pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo.
E o ministro ainda intimou que a Anatel entrasse em contato com as operadoras para proceder o bloqueio, tá bom? E outro trecho aí da decisão, tá? Outro trecho aí da decisão, como vocês podem ver, Apple e Google para tirar as VPNs do ar. E isso vai acontecer também nos próximos dias, tá? Inclusive, ele cita alguns nomes de empresas de VPN. Ele coloca aí Proton, Express, Nord, Surfshark, Total, Atlas, Bitdefender e por aí vai. Então ele chamou aí a Algar, a Oi, Sky, Live Team, Vivo, Claro, Net, Virtua, praticamente todas as operadoras para bloquearem a rede X, tá bom? Então tá aí a decisão do ministro. O que eu acho sobre isso, gente? Temos aí um precedente bastante perigoso com relação à internet no Brasil. Eu não quero entrar nessa discussão de liberdade de expressão ou não, gente, porque assim, a gente pode ver isso sobre vários aspectos, tá? A questão da liberdade de expressão é um deles, certamente. Mas também tem a questão aí da representação legal, tem a representação de se cumprir a lei. Para que uma empresa estrangeira opere no Brasil, isso é uma lei. Ela precisa ter, sim, uma representação aqui no nosso país. E o que Elon Musk fez há 2 semanas atrás foi justamente tirar essa representação que o X tinha no Brasil. Quando uma empresa estrangeira tira essa representação do Brasil, o que ela está querendo fazer? Ela não está querendo cumprir com a legislação brasileira. Então é uma discussão muito ampla, é uma discussão que a gente pode passar a noite toda aqui e a gente também não vai sair do lugar. A única coisa que eu espero é que isso seja resolvido de alguma maneira e que o X volte a funcionar, porque querendo ou não, né, apesar do X ter os seus vários problemas aí com discursos, permitir uma série de coisas, o X ainda é aquela rede onde as coisas instantaneamente aparecem. E aí instantaneamente você sabe o que está acontecendo. Sem o X a gente ainda vai demorar um pouquinho a se adaptar a isso em outra rede social, né? A gente ainda está buscando essa alternativa e a gente ainda não encontrou. Tem o Blue Sky, tem o Threads, que não é a mesma coisa, não tem a mesma popularidade do X, do Twitter, enfim, o nome que você queira dar. Então, essa é a grande notícia desse momento, tá? Mas abre-se um precedente bastante perigoso aí para várias outras empresas que operam no Brasil e várias empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil e tal. Eu espero, né, que essas empresas entendam que elas também precisam seguir, sim, o nosso ordenamento jurídico e respeitar as nossas leis. Afinal, elas também estão usando do nosso mercado consumidor. E o nosso mercado consumidor também merece respeito, tá bom? Já passamos aí 10 minutos falando de Elon Musk, falando do X, falando aí da suspensão da rede social, mas enfim. Prometo para vocês que a gente vai dar um jeito e a gente vai estar aqui sempre, tá bom? Mas vamos lá dar uma girada para a gente comentar. Antes de eu girar a nota aqui, a única coisa que eu disse para vocês que eu vou lamentar é a gente não ter o desfecho dessa novela. Sério, porque eu tava doido para ter o desfecho de Pé de Chinesa. Eu queria saber como é que seria o fim dessa novela. Eu tava doido para saber, né? Mas já que a gente está falando dela, vamos dar uma relembrada aí do teaser de lançamento de Pé de Chinesa? Olha só. Pé de chinesa, mistério no ar, nas sombras da noite ela vem caminhar, um segredo antigo a revelar. Meu coração. Olha o zóio puxado dela. Ling, 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 mexe o corpo inteiro. Aqui só entra se fala mandarim brasileiro. Eu juro pra vocês, eu vou sentir falta de a gente não ter o desfecho do Pé de Chinesa, né? Queria ter o desfecho dessa novela. Só isso que eu queria saber. Mas enfim, a uma hora ou outra a gente vai saber o desfecho do Pé de Chinesa. Mas vamos lá dar uma girada, né? Eu vou deixar pra gente falar da Fazenda lá na frente. Vou deixar pra gente falar um pouquinho mais lá na frente. Vamos falar da entrevista que a Jenny Miranda deu pro Léo Dias ontem lá no programa Chupim, da Rádio Metropolitana, tá bom?
Deixa eu pegar aqui o vídeo que tá lá no site do Léo Dias. É o seguinte, o vídeo, ele tem uns 3 minutos, tá? A gente vai passar um pouquinho desse vídeo, depois eu comento com vocês. Agora, deixa eu também dizer uma coisa pra vocês. Ela cita no vídeo um trecho lá dos exposits que ela fez na rede social dela sobre a Bia. Eu tenho esses exposits aqui, tá? Até porque eu salvei esse material. Vocês repararam, né, como a gente trabalha. A gente descobre aí o que eles estão fazendo, a gente vai lá, salva e traz aqui para vocês. Então eu tinha salvo já esses exposits dela e vou trazer aqui a qual ela se refere, para vocês não ficarem tão perdidos aí na fala dela, tá bom? Então vamos lá entender o que é que Dona Jenny Miranda estava se referindo aí nessa entrevista de Léo Dias. Depois aí a gente vai dar uma olhadinha lá no perfil da Bia para ver se ela respondeu alguma coisa. Olha só. Por que ela te odeia tanto? Eu postei, né, gente? Não, mas assim, a história do pai é verdade? É verdade. Por que você acha que eu ia postar uma coisa daquela ali tão séria? Você pegou a Bia com o pai na cama? Eu peguei os dois em casa. Os dois estavam em casa. E Meu tava Deus, rolando, gente. a Bia já tava andando com roupas mais curtas, os dois estavam saindo, eu tava grávida, os dois estavam saindo direto, me deixavam em casa. E eu vomitava muito, passava muito mal. E a desculpa dos dois é que, tipo, eu passava mal, não podia me levar pra rua. E aí um dia eu cheguei e falei, gente, o que tá acontecendo? Vocês estão ficando, estão se pegando, e que não sei o que, não sei o que. Ele, você é louca, vou te levar no psiquiatra. Comecei a tomar sertralina, comecei a tomar Rivotril. O psiquiatra nem fez exame nem nada. Eu não sei o que ele contou pro psiquiatra, que ele me encheu de remédio, eu vivia dopada. Mas Que eu acabei achando que eu tava ficando louca. Aí foi se passando os anos, eu deixei isso pra lá, tomando remédio, tive Henrico, passou os anos. Com 16 anos eu separei, quando ela tinha 16 anos eu separei do Arthur. E aí eu peguei o Henrique e fui morar num hotel. E aí eu falei pra ela, vamos com a mãe. Ela, eu não vou, eu vou ficar aqui. E aí eu falei, não, você vai comigo. Ela, não, eu vou ficar com meu pai. Eu falei, Bia, não tem cabimento pra ficar com um homem aqui dentro sozinha. E aí os dois gravavam vários TikTok juntos, várias coisas que, tipo assim, um padrasto não deveria fazer nenhum pai, né? Na minha visão de, tipo, ele sem cueca, tipo, de shorts. Meu Deus, gente, meu enfim, Deus. ela rebolando. E aí eu fui comentar com a Gretchen na época, né? Que era, né, minha mãe adotiva, e mandei o vídeo e tal. Ela falou assim, filha, você já sabe o que tá acontecendo. E só que não, ela falou, você já sabe o que tá acontecendo, você já sabe que ela tá afim dele, que os dois estão ficando. Isso a eu Gretchen postei falando. o print da Isso a conversa, a Gretchen Gretchen falando. E aí não só ela, vários amigos falando pra mim, Jennifer, os dois estão junto, os dois estão junto. E aí ninguém se ligava, porque dentro da fazenda ela ficava, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, idolatrava tanto, idolatra tanto. Só que é isso, gente, ela idolatra ele porque é uma coisa que não é de pai e filha. E a errado de tudo não é ela, é ele. Ele é o maior de idade. Ele fez isso. Ele induziu. Se aconteceu alguma coisa, ele induziu, mesmo sendo conivente, ele não deveria ter feito. Eu era a mulher dele. E ela era menor de idade? E era menor de idade, foi debaixo do meu nariz. E continuou, foi debaixo do meu teto. Eu entrei em depressão, eu fiquei mal. Só que eles me deixaram tão assim que eu achei que eu realmente estava ficando louca. Aí com 16 anos que voltou esse assunto à tona de novo, eu falei, gente, não é possível, eu não tô ficando louca. Aí agora saiu um áudio dela para uma pessoa, contando pra uma pessoa, detalhes, né, que eles ficaram e tudo, que eu postei também os áudios, que tudo que eu falo eu provo. E não postei o nome da pessoa, lógico, né, por segurança da pessoa, mas enfim, postei os áudios, ela contando pra essa pessoa que ficou com ele e... Bom, vocês viram aí, né, a Jenny falando sobre a Bia ter ficado com o padrasto, tá? Lembrando que ela tá se referindo ao Arthur, que é o ex-marido dela, mas não é o pai da Bia, tá? Ele é o padrasto. A Bia se refere a ele como pai, tá bom? Só para deixar isso claro, porque muita gente pode ter compreendido isso mal. Quando a Bia fala de pai, quando a Bia falava do pai dela lá na fazenda, ela se referia ao Arthur.
Mas Arthur, que é o ex-marido de Jenny Miranda antes dela se envolver com o Fábio Gontijo, basicamente era só o padrasto de Bia, tá? Não tinha nada a ver com a Bia, não tinha nada a ver com o pai biológico dela. A gente precisa deixar isso claro, né, gente? Por várias e várias razões. E aí, como a gente já tinha citado essa história toda aqui, a gente já tinha contado isso, a gente também precisa falar aí dessa exposição que ela falou lá no vídeo, tá? A exposição como um todo, ela tem mais de 5, 10 minutos, então ficaria muito cansativo pra gente trazer tudo pra vocês. Aí eu dei uma resumida pra caber tudo em 3 minutos. E aí até que deu, né, em 3 minutos, né, a gente dá uma aceleradinha um pouquinho no áudio, a gente dá uma aceleradinha em alguns recursos aí, vocês vão entender, não é incompreensível, tá, eu vi o vídeo várias vezes, dá para vocês compreenderem aonde a gente quer chegar com isso. Então dá uma olhadinha aí no que a Jenny tá querendo dizer. E aí depois a gente continua mais essa história dela, olha só. Então a verdade é uma só. Eu também vou expor coisas tuas e do seu pai, que não é seu pai, né? Que a verdade é uma só. Né? Eu tô calada, aguentando. Minha depressão foi por conta disso tudo aí. Começou por conta disso tudo aí, quando eu tava grávida do Henrico, tá? Vocês me tiraram de louca. E eu nunca fui louca. Eu tenho provas aqui de outras pessoas que até falaram pra mim, que me mandaram mensagem. Inclusive, essa pessoa se dizia minha mãe, né? Então, também falava de você e dele. Né? Fora outras pessoas, amigos, que viam a relação de vocês. Fui taxada de louca, de maluca, de doente na internet, como eu venho sendo taxada. Mas a verdade é uma só, então eu vou postar pra vocês verem aqui como que eu era louca, né? Como que eu era louca. Vou postar aqui uns prints. Aí vocês dão uma olhada e analisem por vocês mesmos. Como que ela, esse pai dela que ela fala tanto, esse amor de filha, não existe, não é amor de filha. Eu carreguei debaixo do meu braço, eu abdiquei de escola, de tudo, me vou formar agora, depois de grande, sabe? Não me arrependo, é minha filha, mas caramba, tudo que eu fiz, ela sabe toda a dificuldade que a gente já passou na vida, e ela vem fazer umas coisas dessa comigo. Pô, poderia ter feito com qualquer pessoa, mas comigo. Ela não faz nem com o Arthur, que bateu nela, o Arthur, que tipo... Ela falou uma história pecaminosa dela e do Arthur. Eu não sei se é verdade, se é mentira. Eu não sei, não quis falar a verdade, eu não quis nem saber. Falou tá? O quê? Porque começou umas nojeiras e desculpa, mas eu não quis escutar nada. Mas o que ela falou? O que você escutou? Parece que os dois tiveram uma transa, tá? Ai, Jesus amado. Por isso, então, que ele tá defendendo ela até o final. Né? Mas, igual eles transaram, não. Então, foi na época que eu tava grávida que eu peguei os dois na cama lá, que eu falei que eles estavam ficando, e ele me levou no médico e falou que eu tava louca, que eu tava vendo coisa. Foi quando eu comecei a tomar sertralina, os remédios, e ele me deixava em casa e saía com ela quase todo dia pra almoçar e pra jantar. Então, foi nessa época, então, que ela devia ter 14 anos aí. Daí ela pegou e falou pra mim assim, a senhora vai me perdoar, mas eu preciso confidenciar, pelo amor de Deus. Vamos na delegacia pra provar. Você era menor de idade, sim, só que era consensual. Você tava ficando com ele consensual, entendeu? E me tirando de louca vocês dois. Por isso que vocês dois se juntam até hoje contra mim. Porque era consensual e eu peguei, entendeu? E vocês me tiraram de doido e me levaram pro médico pra eu tomar calmante, tomar sertralina grávida. Aí você mesma contando toda a história pra uma pessoa, querida. Você mesma contou a história pra pessoa, entendeu? Com suas próprias palavras, com detalhes. Que eu vou postar aqui pra vocês. Mais coisas. Tipo Aí, assim... a única coisa que ela falou pra mim que foi a melhor transa da vida dela. Meu Deus. E falou coisa pecaminosa, tipo, quem não esquece o pênis do cara, então, Gente do céu. entre outras merda. E como que chama de pai? Meu senhor amado. Eu não sei se eu choro. Todo esse termo eu não queria te falar, mas eu acho que todo esse termo não é por causa dele, tá? Ele tá vindo pro Brasil. Eu acho que assim, eu levei o Henrico. Na época falou pra mim que eu saí de casa quando eu separei dele e eu levei o Henrico. E aí eu falei pra ela, vem com a mãe, eu tava no Transamérica. Ela, não, vou ficar aqui em casa. E aí a Gretchen pegou e falou pra mim, eu falei, mãe, na época, né? Mãe, a Bia não quer vir comigo, ela é minha filha. Eu tenho essa conversa aqui. Minha filha, você sabe o que tá acontecendo. A Bia e o Arthur têm um caso. Você sabe disso, ela tá morando com ele como se estivesse casada. Deixa a Bia. Eu tenho tudo isso aqui escrito, conversado com ela. E a mãe, pelo amor de Deus, ela falou, desculpa te falar isso, mas ela tem um caso. Aquilo que você viu não foi invenção quando você... Então aí, né, vocês viram o que a Jenny mesmo colocou aí sobre a Bia. E depois disso tudo, né,
a Jenny anunciou que ela vai tomar uma medida mais drástica para conhecer o neto. Porque muita gente, né, querendo ou não, não é uma questão de, não estou defendendo a Jenny aqui, eu acho inclusive que a Jenny ela é muito problemática em várias coisas. Por outro lado, existe um dispositivo legal que garante aos avós, garante à família, que sim, a família possa ir atrás ali de conhecer os parentes. E isso foi o que ela postou hoje à tarde lá nos stories dela. Olha só o que ela escreveu ali. Eu vou colocar em tela cheia, que aí vocês vão entender melhor, né? Olha aí o que vocês podem ler junto comigo. Vamos acompanhar. Olha, a lei 82.000... Não, desculpa. A lei 12.398, de 28 de março de 2011, que alterou o Código Civil e o Código do Processo Civil para permitir aos avós o direito de visita aos netos. Então ela diz que ela vai entrar na justiça para ter direito a conhecer o neto dela. Então foi isso que ela deixou bastante claro aí como uma medida drástica para conhecer a criança. Enfim, a maior surpresa para mim nem foi o fato dela anunciar que ela vai atrás de conhecer o neto. Eu acho que, inclusive, ela tem todo o direito Oi, de fazer gente, boa isso, tarde, né? tudo bem? Para mim, ela tem todo o direito de correr atrás, como avó, como parente e tal. Para mim, a maior surpresa foi esta aqui, né? Eu vou ter que mostrar, né? Eu capturei isso aí bem assim, olha, bem por acaso. Jenny e Fábio juntos de novo, né? Ninguém assim imaginava que ela fosse voltar com ele, né? Ou pelo menos que eles fossem amigos, né? Porque na Grande Conquista ele deu a entender que os dois não eram mais amigos e que os dois não iam se reaproximar de novo. Mas aparentemente, né? Parece que os dois voltaram. Ou pelo menos estão se dando bem, né? Eu fui dar uma olhadinha nessa história aí, lá na coluna da Fábia. A Fábia Oliveira colocou isso lá na coluna dela. A Fábia Oliveira trouxe essa informação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na coluna da Fábia. Jenny Miranda e Fábio Gontijo aparecem juntos, tá? Isso aconteceu na quinta-feira, mas ela disse que, apesar do casamento deles, eu tô lendo aqui a notícia no celular, ela disse assim: apesar do nosso casamento ter terminado por muitas polêmicas, a gente está tentando deixar as coisas no sigilo. Então, basicamente, ela está dizendo ali que os dois estão tentando voltar. Disse ela que eles já se conhecem há muito tempo, estão 9 meses separados e tal, e que as coisas estão rolando ali bem devagar. E pronto, né? Parece assim que os dois estão ensaiando alguma reconciliação. Parece que os dois ali estão perto de voltar. Agora o que interessa mesmo é saber aonde é que vai dar essa história da Bia e da Jenny. Aonde é que isso vai terminar. Eu fui dar uma olhadinha nos stories da Bia para ver se ela tinha respondido alguma coisa. Bia não respondeu nada. Então, quando Bia respondeu alguma coisa, o espaço está aberto, a gente dá a resposta da Bia também. Já tinha falado isso no vídeo anterior aqui do canal. Você pode lá dar uma olhadinha lá, que eu comentei os stories da Bia, onde ela disse que a mãe dela estava mentindo. Mas enfim, vamos dar uma girada, né? Porque a gente já perdeu também mais de 10 minutos só falando aí da Jenny, a gente já perdeu mais de 10 minutos aí só falando dessa história toda. Vamos lá falar de Davi, que vocês amam quando a gente fala do Davi, né? Nega, pode negar pra mim, mas vocês amam quando a gente fala do Davi. Vocês amam mesmo. Fale bem ou fale mal, mas fale de Davi Brito. Fale bem, fale de qualquer coisa, mas fale de Davi Brito, né? Então vamos falar do Davi. O que foi que aconteceu? Vocês sabem da última polêmica aí que envolveu o Davi, né? Aquela polêmica da Porsche. Comprou ou não comprou a Porsche? E aí as pessoas ali já caíram em cima, que ele estava mentindo com relação a isso, que ele tinha comprado e estava querendo enganar os seguidores dele. E aí até a assessoria entrou no meio e disse que sim, ele comprou numa questão de impulso, mas depois ele voltou atrás, enfim.
Davi publicou um vídeo lá nos Reels dele, aonde ele fala ali sobre os ataques que ele vem recebendo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Mas, né, devo alertá-los. O vídeo tem música, então a gente precisa tirar o áudio. Olha só. Tá aí o vídeo de Davi. Tá aí o vídeo de Davi, aonde ele fala sobre os ataques que ele vem sofrendo. Vamos dar uma lida, né? Porque afinal, isso aí é o que interessa pra gente. Imagina o quanto pessoas devem te odiar por não saberem o seu lado da história. Mas é aquilo, né? O justo não se justifica. Então vamos continuar a leitura. Aprendi que cada pessoa me enxerga com os olhos que tem e a visão delas não é um problema meu. Então focarei nos meus planos, objetivos e sonhos e continuarei seguindo em frente. Ninguém que eu me afastei fez mais por mim do que eu fiz por eles. Então não perco mais para as pessoas. Foi isso que ele postou lá, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Que vocês já repararam que a playlist aqui rodou sozinha. Então, continuar aqui, né? Ele diz então que ele quer ali paz, que ele quer ter a paz dele de volta. Ninguém de quem eu me afastei fez mais por mim do que eu fiz por eles. Então eu não perco pessoas, eu ganho paz. Isso aí é o que ele disse sobre as críticas que ele vem recebendo. Até aí, né, gente, ele sempre usou esse argumento, inclusive, sobre a forma como a internet vem tratando ele. Mas veja o lado bom aí, Davi, agora que o X vai acabar, né? Você não vai mais ser tão lembrado assim, as pessoas não vão falar mais tanto de você. Porque afinal, né, era no X que essas histórias sobre você bombavam. Era no X que os Spaces bombavam pra caramba. Era no X que você simplesmente entrava ali lá nas pautas nacionais. Agora, sem o X, você basicamente vai ficar muito preso ali nas páginas de fofoca do Instagram. Não estou dizendo que elas não têm a capacidade lá de pautar a mídia. Até tem, mas não tem a mesma força que o X tem. Vamos ver se o Thread, se o Blue Sky vão ter essa mesma força. Eu ainda acho que não. Mas vamos ver se eles vão conseguir. Só que o Davi não ficou, obviamente, restrito a esse Reels aí no Instagram. Ele também abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram dele, lá nos stories. E aí ele estava conversando com a irmãzinha dele. Olha aí o que ele colocou ali nessas perguntas. Olha aí o que ele colocou. Deixa eu só parar o vídeo aqui, né? Porque senão a gente não vai conseguir ler o que ele escreveu. Olha aí. Davi, como é que você faz para ser tão forte diante de tantos ataques? Ele colocou um louvor, tá? Uma música evangélica. Infelizmente eu não posso reproduzir essa música, tá? Mas ele disse aí que essa a força dele vinha de Deus, que era Deus que fortalecia ele e tal. Foi assim que ele respondeu. Então, é essa a resposta que ele deu, tá? Que os ataques que ele vem sofrendo, que os ataques que a internet cai para cima dele, são ali uma resposta de Deus e que Deus está testando ele o tempo todo. Basicamente foi assim que ele se referiu, tá? Não posso mostrar, infelizmente, com o áudio, por uma questão de direitos autorais. O YouTube é chato com relação à música, tá, gente? Se fosse uma outra rede social, a gente até poderia trabalhar com mais facilidade. Mas o problema é que o YouTube ainda não liberou algumas ferramentas de direitos autorais, que a gente pode comprar os trechos dessas músicas para a gente usar. Infelizmente, isso ainda não chegou ao Brasil. Como não chegou ao Brasil, não tem como a gente mostrar isso para vocês, né? Não tem como a gente exibir isso para vocês. De qualquer forma, né, gente? Tá aí o que vocês queriam saber sobre como o Davi lida com essas questões. É desse jeito, ele vai continuar agindo desse jeito. Agora, né, sem o X, talvez até ele se sinta um pouquinho mais livre, se sinta até um pouquinho mais sem cobranças, porque era tudo pelo X mesmo que as pessoas cobravam dele. Afinal, né,
se até o Boninho queria ser o representante do X no Brasil, é porque ele sabe a importância do X diante aí dos reality shows, diante do que tudo que os realities representam pra gente, né? Então o Boninho também tá muito, mas muito consciente disso. Vamos dar uma girada? Já falamos aí do Davi. Olha só, a gente não perdeu nem 10 minutos falando de Davi, ó. Eu disse pra vocês que a gente ia reduzir o tanto de Davi que a gente ia falar, né? Então, já reduzimos. Bora lá falar de Carlinhos Maia. O que foi que aconteceu? Ontem, nos stories dele, muita gente que segue Carlinhos Maia já, assim, percebeu que ele reduziu muito a quantidade de stories que ele gravou ontem. E muito dessa redução aconteceu por causa ali de uma notícia triste que ele tinha para dar, que já era de algumas semanas, mas que ele não sabia como é que ele ia dar essa notícia para o público. E aí, ontem, depois que ele estava ali numa festa com Léo Dias, ele não suportou e resolveu dar esta notícia. Olha só a forma como ele deu a notícia. E depois, né, o Lucas Guimarães também respondeu. Vamos lá ver? Olha só. Deixa eu colocar o áudio, senão vocês não vão ouvir. Se eu colocar o áudio, vocês também não vão prestar atenção. Eita. Eita. Eu sei que muita gente. Eu sei que muita gente não gosta de mim. Tá tudo bem também, eu não sou a melhor pessoa do mundo, não. Mas como eu vou dividir eu vou dividir com vocês uma coisa que tá pesando muito, que já faz um tempo, mas tipo assim, eu tô há quase 10 anos dividindo tudo da minha vida, sabe? A pessoa que uma das pessoas que eu mais amo no mundo, a gente descobriu faz uns dias. Então, como eu sei que isso vai vai vazar de uma maneira ou outra, eu já tô escondendo faz um tempo, mas eu tô muito mal pra continuar escondendo, porque eu sei que o meu pai, seu Vigílio, meu pai tá com câncer, mas tipo, mas sabe aquela certeza que tipo, que ele vai ficar bem, ele vai fazer a cirurgia, ele vai fazer a cirurgia agora. Eu peço pra todo mundo que me segue que mande toda a energia positiva do mundo. Vocês perceberam, né, que ele tava meio bêbado quando ele falou isso. Então vamos ler aí o que ele escreveu. Obrigado pelas mensagens de todo o coração. Meu pai vai ficar bem, ele é forte demais. Acabei desabando ontem, talvez pelo álcool ou para dividir com vocês que nos acompanham há tantos anos. Acredito demais na força da oração e na medicina. Por sorte, foi descoberta em um exame de rotina que sempre nos preocupamos em que meus pais fizessem. Ele não sentia dor nem nada. Continuando aí a passar o vídeo. Vamos lá rever, vamos lá ver o resto e o desfecho do que o Carlinhos falou. Vamos rever.
Mas o exame detectou esse tumor no pâncreas e daí tiveram mais baterias para saber se tinha se espalhado ou se estava apenas lá. Graças a Deus, não se espalhou, justamente porque foi descoberto no início. Por isso é tão importante ir ao médico mesmo que não esteja sentindo nada. Então, esse foi o vídeo aí do Carlinhos Maia revelando que o pai dele está com câncer, tá? E vamos continuar aqui a nossa leitura. Ele vai fazer a primeira operação agora, depois vai manter a quimioterapia. Ele está bem sereno, como ele é, sem medo, forte e confiante. Desculpa a forma que eu falei, diferente dele, eu fiquei apavorado. Perdemos a prima Deza recentemente para essa maldita doença. Então, me desesperei. Mais uma vez, obrigado. Vou ficar off esses dias até a cirurgia acabar. Volto aqui com boas notícias. Amamos vocês. Só que eu fui ver lá os stories dele e parece que já voltou aí e já tá falando aí alguma coisa. E tá aí ele abraçando o pai dele, tá? Então, o pai dele teve um câncer no pâncreas descoberto, tá? O câncer no pâncreas, gente, ele é um tipo de câncer um pouquinho agressivo, tá? Ele não é um tanto agressivo assim quando ele é descoberto no início. Então, ele é fácil de ser tratado quando descoberto no início. Mas quando ele é descoberto numa fase bastante avançada, aí ele já fica muito mais difícil de ser removido, ele já fica muito mais difícil de ser resolvido. Como foi bem no começo, como foi bem ali no comecinho mesmo, é muito fácil de você cuidar, é muito fácil, inclusive, de causar maiores complicações na pessoa. Por que a gente está falando sobre isso, sobre o câncer no pâncreas, né? Porque esse tema se tornou hoje um dos maiores e mais falados aí na internet por causa do que aconteceu com aquela moça, Isabel Veloso. Ela foi acusada de estar mentindo sobre sua condição e sua real condição de saúde. Então, como é que vai ser essa história? O pai de Carlinhos Maia vai sofrer ali com uma cirurgia. Ele vai precisar passar por uma cirurgia onde ele vai abrir ali o pâncreas, vai ser retirado o tumor e depois disso vai ser avaliado alguma coisa de como é que está o que a gente chama de malignidade. Depois disso vai ser estimado aí o tempo que ele vai fazer de quimioterapia. Basicamente, isso aí depende da forma e do estadiamento, como os médicos chamam, né? Já falei para vocês, eu tenho uma certa experiência em lidar com câncer, tenho uma certa experiência em lidar com essas doenças, porque afinal, a minha mãe teve isso aí por 11 anos, né? Então, 11 anos é muito tempo para a gente conseguir aprender sobre câncer. E a partir daí é feito todo o tratamento, planejamento, quimioterapia, radioterapia, acompanhamentos, pós-tratamento, e só aí para saber como é que o pai dele vai ficar. Eu desejo bastante melhora, eu espero que seja realmente algo bem no começo, eu espero que seja realmente algo que ele consiga tratar, porque o câncer não é, apesar de tudo, não é uma doença, uma sentença de morte como muita gente é acostumado, não é uma sentença de morte como muita gente coloca, não é uma sentença de morte como muita gente se convencionou a colocar, tá? E o Lucas Guimarães, ele respondeu também a esse vídeo aí do Carlinhos Maia. Olha só o que ele falou, isso foi ontem de madrugada, tá? Depois que ele chegou lá da casa do irmão dele, o Babau. Olha só. Vida, estava na casa do Babau, acabei chegando aqui agora em cima, né? E tava faltando energia, então não tava acompanhando quase muita coisa. Tava falando com o Pretinho, acho que tinha 10 minutos que eu tava falando com o Preto. A gente falou, inclusive a gente se fala o tempo todo, a gente, enfim, falou... Olha, tô doado também. A gente falou em vídeo chamado e tudo, vocês estão perguntando se eu já sabia, sabia, mas eu não queria que o Carlinhos falasse, sabe? Eu tinha, enfim, conversado com ele que eu não gosto, porque eu acho que a energia se potencializa, eu sou muito assim, vocês sabem. Eu pedi pra ele não falar, mas também não posso julgar o sentimento de filha, a preocupação, né? Acabou tomando um goró e acabou aflorescendo os sentimentos, eu sei o que é isso. Que eu tomei um aí, chorei um bocado agora pensando na minha mãe, enfim.
Pode ficar tranquila, a gente tá conversando aqui o tempo todo, já tava conversando e agora, enfim, mais que nunca, vai dar tudo certo. Não basta eu falar sobre fé e não ter fé. Eu sou uma pessoa que odeio compartilhar notícia ruim, mesmo sabendo que todo mundo tem problema, tem notícia ruim, mas eu odeio falar que fulano morreu, que fulano tá doente, que fulano faliu, que fulano perdeu o emprego, que fulano foi traído. Eu odeio. Eu nunca potencializo nenhum tipo de energia ruim, só as boas. E quando eu soube disso, eu liguei pro Preto. Falei com a Dona Maria, com o seu Vigílio, desse Preto, pra cima, já deu tudo certo, orar. Liguei pra pastora, oração, coloquei meu louvor, coloquei o nome do seu Vigílio em oração, fé, pensamento positivo, porque gera energia positiva, gera sentimento positivo. E já deu tudo certo. E quem torce contra, quem pensa besteira, esse mal não é pra morte. Tenho certeza que o seu Vigílio vai ficar bem. Tem muito que viver. Meu sogro é muito especial, uma das pessoas mais iluminadas e incríveis que eu conheço na minha vida, e já deu tudo certo. Não queria de verdade estar falando sobre isso, porque eu acho que é um sentimento muito delicado, né? Algo muito delicado, muito sensível, envolve, sabe? Eu não gosto. Mas já que o Pretinho falou e vocês estão aqui falando um monte de coisa, pra mim não se preocupe, eu tô falando com o Carlinhos, eu já sabia, só não queria que fosse exposto, só depois de ter feito todo o tratamento, mas enfim, Deus sabe o que faz, ele como filho tá sentindo muito, tá triste, inclusive não gravou por isso, ele queria, Preto, não vamos parar, eu vou estar gravando, você grava. Então, gente, eu não vou passar o vídeo todo porque é longo, mas enfim, ele disse que tá aí nessa corrente de oração e tal, acompanhando todo o tratamento do pai dele, do sogro dele também, enfim. Tá aí para vocês verem essa história do Carlinhos Maia, tá bom? Vamos dar uma girada nessa pauta, né? A gente já falou também muito de coisa triste, de câncer, de doença, sai. E hoje ainda é o dia 30 de agosto, né? 30 de agosto, há 5 anos atrás, quem partia de câncer também era minha mãe, então eu não gosto muito de lembrar dessa data. Vamos dar uma girada aí e vamos falar de outras coisas que também, né, são importantes aqui para o nosso programa. Olha só, vocês sabem, né, que o Silvio Santos partiu aí há umas 2 semanas e o SBT ainda não estava tão ao normal. Mas agora o SBT já voltou ao normal. Então, olha só aí a Patrícia Bravanel retornando ao trabalho. Vejam aí a recepção que ela teve e vejam o que ela falou. Olha só. Você sabe que você não me ajudar hoje, né? A fazer o programa. Sim. Né? Vamos estar junto, né? Sim. Não quero falar. Quero falar, sejam todas muito bem-vindas, tá? Vamos em frente? Sim. Vamos fazer acontecer? Bora então. Cadeirão, vamos, é assim. Não esperem muito de mim hoje, tá, gente? Mas eu tô aqui. Vamos a lá. gente tá aqui, né? Estamos aqui. Vamos ao grande programa também? Vamos, Astório, vamos. Eu não queria falar ninguém, meus sentimentos a todos vocês também, tá? Que estão aqui há tantos anos, com tanto carinho, com tanta lealdade. E a gente vai continuar essa história linda. Com certeza. Tá bom? Amém. Vamos que vamos. Nós. Bora. Cadê a alegria desse auditório? Então tá aí, né, gente? Patrícia Bravanel retornou ao trabalho. Essa mensagem, eu não sei se ela vai ser exibida no programa, tá? Este é o primeiro programa que ela vai comandar no SBT, já sem a presença física de Silvio Santos neste plano. Esse programa foi gravado ontem, na quinta-feira. A continuação dele continua a ser feita hoje, lá nos estúdios do SBT. O Léo Dias falou isso de tarde. E aí, o que a gente está sabendo? Que muito provavelmente essa cena daí possa ser inclusa, sim, no programa. Ela possa falar de como ela está sentindo esse momento, de como ela vai retornar aí o programa, de como ela vai retomar toda essa rotina de gravações aí, de toda essa história, porque afinal, querendo ou não, gente,
é meio complicado voltar para um programa desses depois de tudo o que aconteceu, né? Depois de tudo o que eles viveram nessas primeiras semanas do mês de agosto. Foi um mês muito complicado, né? A gente viu o Silvio Santos dando entrada no hospital, passando ali 17 dias extremamente silenciosos. A gente não sabia o que estava sendo feito, a gente não sabia de absolutamente nada. E agora a gente já tem aí, né, tudo o que aconteceu, a gente já sabe, a gente já montou aí toda a história. Obviamente que a gente não vai saber de todos os detalhes, mas o que interessa a gente já sabe. No fim das contas, agora cabe a ela e às irmãs levarem esse legado adiante. E me parece, né, que ela está bem disposta a isso. Vamos ver como ela vai levar esse legado todo do SBT, né? E me parece que também o auditório do Silvio está bem disposto a prestar esse suporte para ela continuar levando isso adiante. Eu acho que vai dar certo, eu acho que ela vai dar conta desse recado, né? Eu acho que vai dar tudo certo também. Por falar aí, porque já que foi o Léo Dias que pegou essa informação, a gente também tem que usar uma outra informação que foi passada no Fofocalizando, que é também o programa que ele apresenta lá no SBT, né? Hoje à tarde, a Gabi Cabrini colocou ali uma informação que muita gente ainda não estava sabendo sobre Simone e Simária. Ela disse que as duas irmãs voltaram a se falar e a se conectar. Que história é essa? Vamos lá contar essa história para vocês rapidinho, né? As coleguinhas mais amadas do Brasil estão juntas. De novo, voltaram lá. Como é que aconteceu essa reaproximação? Simária voltou a morar com a irmã Simone e o motivo foi revelado lá no Fofocalizando. Segundo a Gabi Cabrini, que estava apresentando, a Simária estava com depressão e passando por momentos muito difíceis e foi convidada pela Simone para se hospedar na mansão deles por um tempo. A permanência da sertaneja junto dos filhos na residência durou cerca de 2 semanas. O rompimento da dupla aconteceu em agosto de 2022, com troca de farpas e um fim bem conturbado. Pautado aí pela imprensa nacional, vocês lembram, inclusive tem vídeo meu aqui da época falando, porque eu sabia dessa história e trouxe aqui para vocês. Agora, um pouco mais de 2 anos depois da separação, as duas voltaram ali a se aproximar, voltaram a manter um relacionamento ali de irmãs, tá bom? É um relacionamento mais familiar. Em nenhum momento a Gabi Cabrini, em nenhum momento o Léo Dias, lá no Fofocalizando, deixou claro que as duas vão voltar como dupla, tá? Isso não foi levantado lá. Inclusive, não há essa especulação em nenhuma matéria que eu li, em nenhum lugar onde eu fui buscar também essa informação. Até onde eu estou sabendo, elas reataram o relacionamento familiar que estava ali e distante desde 2022. E sim, gente, quando você tem um relacionamento familiar, quando você é criado muito próximo da sua família e de repente se rompe isso, pode causar o que a Simária teve. Então, para ela foi importante retomar aí a família, retomar o relacionamento dela com a família dela. Então foi bastante interessante a gente ter visto isso, tá? Eu vou dizer para vocês que eu não fiquei nem um pouco surpreso quando eu vi essa notícia lá no Fofocalizando. Inclusive, eu achei que ia mesmo por esse caminho. Mas vamos lá dar uma girada? A Fazenda. Hoje temos uma série aí de gente confirmada, né? Já tem tanta gente confirmada nessa Fazenda que daqui a pouco o elenco vai ter mais de 100 pessoas igual a Grande Conquista, né? Hoje o perfil Central Reality, num dos seus últimos tweets ou x's lá na Rede X, postou que a Sula Miranda, deixa eu pegar esta imagem porque eu tenho esta imagem aqui, a Sula Miranda
está ali confirmada para ser, olha só, deixa eu ver, acho que eu não tenho aqui, tá aqui a imagem dela. A Sula Miranda, depois de insistentes convites do Carelli, aceitou participar da Fazenda 16. Eu lembro que o Carelli, naquela primeira live do Aquecendo Feno, ele disse que a Fazenda 16 teria uma pessoa que sim, ele convidou insistentemente e ao longo de muitos anos essa pessoa havia sempre declinado dos convites. Mas agora esta pessoa havia aceitado. Então o Central Reality disse com exclusividade que esta pessoa era a Sula Miranda. Enfim, né? A gente não vai saber quem é até o dia 16 de setembro, quando o programa estreia oficialmente. Antes disso, gente, não vai ter como saber, infelizmente. Né? O Carelli está segurando ao máximo essa informação. Mas aí, outra coisa que aconteceu na tarde de hoje. E essa aqui, gente, não tenho como eu não mostrar para vocês, né? Porque isso aqui ainda tá no ar, ainda tá lá no perfil do Carelli e provavelmente é uma das últimas imagens do X que vocês vão ver legalmente liberadas no Brasil. Olha só, tá direto lá do site do X. Olha aí a dica do Carelli. Outra dica de participante da Fazenda 16. Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoa conheceu a fama há muito pouco tempo. E aí, quem vai para a Fazenda? Dica do Carelli. Olha só. Hoje todo mundo colocou que quem ia para a Fazenda era a Raquel Brito, a irmã de Davi. Então, assim, bombou nas redes sociais isso aqui, olha só. Vamos lá dar uma olhada nessa imagem. Muita gente disse que essa dica se referia tanto a Raquel quanto a Mani. Mas aí também colocaram as duas meninas aí de baixo. Eu juro pra vocês, eu não sei quem é a menina aí de baixo à esquerda da sua tela. Eu sei a menina aí da bota, né? Mas essa dica também casa com aquela outra do meme recente. Lembra que o Carelli também falou que tinha do meme recente? Então vamos dar uma relembrada nos memes recentes aí, né? A menina da bota. Eu vou dançar, vim aqui dançar. A menina da bota. A menina da bota é um meme recente, né? Essa menina aí da bota. Eu só acho que ela não deve ter a idade para participar do programa, mas enfim. Essa é a menina da bota que o público vem pedindo para participar do programa. Então, tá aí. Menina da bota. Qual é o outro meme recente que está participando do programa? Tá aí ela de novo em outro videozinho aí, que talvez ela também possa estar. Eu não sei, eu acho que ela não tem a idade para isso, tá? Eu acho que ela não tem, eu acho que ela tá um pouquinho nova demais para entrar na Fazenda. Eu acho que ela nem deve ter 18 anos. Eu acho que ela deve ter uns 15, 16 anos. É muito novinha. Vida, estava na casa do babá. Eu acabei chegando aqui agora em cima. A playlist aqui saiu da ordem e aí às vezes sai de ordem os vídeos e acaba não entrando. Mas, obviamente, né, o maior meme de todos recentemente é o meme da Raquel Brito, né? O meme do E Outra. Não tem como a gente não falar desse meme aqui, né? Vamos mostrar esse meme aí, ó. Tá aí o meme de Raquel Brito. Sim, tem que tirar o som, né, gente? Vocês sabem, né? Som sempre dá problemas pra gente. Olha aí, Raquel Brito. Então muita gente está dizendo que pode ser uma dessas aí que vai entrar na Fazenda. Mas eu conheço o Carelli de outras estações, conheço o Carelli de outros tempos. Sei muito bem que o Carelli ama confundir as pessoas. Então ele obviamente sabe do hype que a Raquel Brito tem nas redes sociais e está usando isso a favor do programa. O que significa não vai ser a Raquel que vai estar lá. Muito provavelmente ele tá dando a entender que vai ser a Raquel, mas vai ser outra pessoa. Dizem que vai ser a Mari do vôlei. Inclusive, né, foram buscar uma silhueta que se parece muito com a da Mari do vôlei para colocar lá como a possível participante da Fazenda. Eu não acho que vai ser a Raquel, tá? Posso até estar queimando a minha língua, mas eu acho que não vai ser ela. Acho que vai ser uma outra pessoa, porque eu já estou mais do que acostumado, conheço muito bem o Carelli. E eu acho que ele não ia colocar a Raquel justamente para não
ofuscar o programa. Mas enfim, né? Tá aí com vocês a dica do Carelli de hoje. Uma das últimas dicas, inclusive, antes do X fechar, né? E aí, a gente tem uma outra notícia aí, né? Vai ter uma famosa que vai participar da Fazenda, que vai revelar a sua bissexualidade lá. Ela vai deixar isso bastante claro. Quem trouxe essa informação foi a Fábia Oliveira, tá? Ela disse que esta participante vai aparecer na Fazenda e que ela vai ali. É uma coach que vai falar sobre bissexualidade. Ela vai revelar esse segredo. Só que a Fábia não entregou o nome desta famosa. Então eu juro para vocês, não sei quem é esta famosa. Outro nome que ela disse que está mais do que confirmado na Fazenda, vou ter que mostrar, é o nome de Fernando Sampaio. Ele acabou de participar da Grande Conquista, foi um dos participantes mais polêmicos da Grande Conquista, teve lá um arranca-rabo com a Luísa Aragão, que segundo a Fábia também já está confirmada na Grande Conquista, na Fazenda. Então é provável que a gente veja lá os dois também na Fazenda 16, tá? Não sei se ele renderia tanto na Fazenda, né? A Fazenda ela é um pouquinho mais hardcore ali. De qualquer forma, gente, o confinamento da Fazenda 16 já tem data marcada para acontecer e vai ser no dia 12 de setembro, 4 dias antes da estreia. Já está mais do que confirmado aí que a gente vai ver isso acontecer. Agora, uma curiosidade para quem está achando que a Fazenda vai ter a Mani, tá? Nesse domingo agora, o programa da Raquel Sherazade vai mostrar a entrevista que eles fizeram com a Mani Rego. E ela vai falar pela primeira vez sobre o término dela com o Davi. Vai ser interessante de assistir, a gente vai assistir essa reportagem e vai contar aqui para vocês no domingo também, tá bom? Então vai ser interessante a gente trazer isso para vocês, tá? E mais uma dica aí de que o Buda vai estar na Fazenda. Olha só, eu sei que já estourou um pouquinho do nosso tempo aqui, mas eu preciso terminar essa informação, tá bom? Preciso terminar de passar essa informação aqui para vocês. Lembra lá que a gente falou que o Buda tinha tentado reassumir o cargo dele de professor? Então, o Buda decidiu voluntariamente renunciar ao cargo de professor 2 dias após ter voltado para lá. O influencer Lucas Buda decidiu deixar a carreira de professor e anunciou em entrevista que não vai seguir adiante após sua participação no Big Brother Brasil. Em junho eu tentei retomar ao trabalho, cheguei aí 2 dias para dar aula, mas logo percebi que eu ficaria muito corrido e não daria para conciliar com a criação de conteúdo para a internet, afirmou ele ao portal Terra. Lucas também está respondendo ao processo administrativo da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ele foi acusado de estar recebendo salário sem trabalhar e comentou sobre a repercussão. A quantia de R$10 mil que estão falando era referente aos salários do ano passado de quase um ano inteiro. Dá para ver que eu não ganhava bem, disse ele. Eu não sou automaticamente demitido. Se deixo de comparecer, tem de esperar correr um processo mesmo, complementou o ex-BBB. Isso também para mim já é um indício de que sim, Lucas deve estar mesmo ali no paiol da Fazenda e provavelmente ele vai subir sim. Provavelmente ele vai estar junto ali da Camila, né? Disseram também que Camila contratou uma equipe aí para cuidar das redes sociais dela enquanto ela estiver confinada lá na Fazenda. Então, olha, pode ser que a gente veja isso rendendo bastante, né? Mas isso a gente vai acompanhar e a gente vai trazer para vocês também a partir do dia 16 de setembro. Para terminar, estrela da casa. Matheus está ali muito mal-humorado nesses últimos momentos, essas últimas horas, desde que ele foi indicado para a batalha. E muito provavelmente ele vai ser salvo no duelo hoje à noite, vai ser salvo porque a Nicole também não tá lá muito, mas muito disposta a ensaiar não, né? A música dela foi a lenda, eu vi o ensaio dela, não foi lá tão legal, ela não tá assim tão disposta. Mas enfim, coisas que eu vou te comentar mais tarde. Acredito eu que Nicole não vai se salvar, vai ser o Matheus mesmo, vai ficar mais uma semana imune. E aí a gente vai ver a Nicole na batalha final.
Dependendo de quem ganhar a prova do dono do palco amanhã, talvez a gente até veja ali uma surpresa ou não, né? Porque o pessoal ali da galera ruim tá querendo mesmo forçar a barra para tirar as pessoas que eles consideram bons para eles irem no lugar ali. O grande problema disso é que não é BBB, né? Você não pode forçar o público a gostar de você se o público não gosta de você. Mas isso aí eu comento com vocês no próximo vídeo. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.